Fala pessoal, bom dia. A gente está aqui em mais uma live que a gente está fazendo aí para tirar algumas dúvidas, debater algumas questões que colocaram aqui na caixinha de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida ou questão e quiser ir compartilhando aqui também, pode ir comentando que a gente vai falando sobre isso. E já adianto que esse é um projeto piloto, né? Temos feito aqui para ver se conseguimos alcançar melhor o nosso público-alvo, se conseguimos nos aproximar mais também de pessoas, de igrejas, de organizações do terceiro setor, empresas também, que queiram tirar dúvidas, debater, conversar, e assim a gente falar mais sobre contabilidade, sobre gestão, um assunto tão importante, principalmente agora, né, que a gente está entrando nessa época de transição para essa reforma tributária. Então, a gente precisa estar bem alinhado sobre aquilo que a gente está fazendo, sobre a forma que a gente está gerindo tanto nossas empresas, né, do setor lucrativo, como nossas organizações do terceiro setor. E esse é um projeto piloto, vou estar fazendo talvez até o final do ano para a gente poder ver como é o engajamento. Essa é a nossa segunda live. A novidade é que a gente conseguiu bater os 1.000 inscritos para poder fazer a live direto aqui por esse Instagram. Na última vez que a gente fez não conseguimos. E vamos fazer de início, né, de 15 em 15 dias para a gente poder ir vendo, né? A princípio eu tinha pensado em fazer semanalmente, só que ficou um pouco corrido, então foi melhor botar para 15 em 15 dias. E a gente colocou lá a caixinha de perguntas, eu trouxe algumas aqui para responder. Não sei se dá para responder aqui direto para o celular, mas também não vou ficar mexendo porque o celular está num tripézinho aqui. Se eu mexer, ele pode sair do lugar, mas eu anotei aqui para a gente conversar. Além disso, já adianto que trazendo um convite para você, né, que é interessado no terceiro setor, às vezes até colega meu também no terceiro setor. Essa live aqui também vai ficar gravada, vai ficar lá no nosso perfil, mas amanhã eu vou estar participando de outra live pelo CRC-RJ, onde a gente vai estar falando sobre as adequações das organizações do terceiro setor com a reforma tributária. Então, já deixo aqui o convite para você. Amanhã estaremos lá no perfil do CRC, vamos estar também no canal do YouTube, fazendo uma live. Tanto eu como o Luiz Tranquilino, que é o coordenador da comissão do terceiro setor do CRC, como o Weber também, que é membro da comissão. Então vai ser um bate-papo muito legal, vamos estar lá. Se você puder, participe também, vai ser muito legal. E eu anotei aqui algumas questões, né, e perguntas, dúvidas também, que colocaram na caixa, para a gente poder debater aqui. Bom, a primeira pergunta foi sobre se pastor recebe 13º. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque é comum existir essa dúvida, né? Como é que o pastor recebe? Como é que funciona aquilo ali? Algumas igrejas optam em pagar proventos mensais ali para o pastor, outras semanal, outras fazem de outra forma, outras o pastor ele não recebe proventos diretamente da igreja, ele faz de outras formas. Mas o que a gente primeiro precisa entender é como é que funciona essa relação de pastor com a igreja, né? Qual é a relação? E eu já adianto que não existe, pelo menos de praxe, né? Pelo menos na prática mais comum, não existe o vínculo empregatício entre a igreja e o pastor. Isso é o comum. Esse é o entendimento da própria Receita, isso é o entendimento da própria Previdência Social. Ou seja, o pastor ele não tem vínculo empregatício com a igreja. É como se o pastor, por ele ser um ministro de vocação, ele não se enquadra nas categorias que a gente tem no mercado para uma pessoa ser CLT. Então, o vínculo da igreja com o pastor não é um vínculo empregatício. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, se na prática comum, o que geralmente acontece, né? Se a igreja não tem o pastor com vínculo empregatício,
Isso implica dizer que ele não é regido pelas leis da CLT. Então, o primeiro ponto é esse. O pastor ele não tem vínculo empregatício, logo ele não é um contratado, um funcionário pela CLT. Como ele não é um funcionário contratado pela CLT, nem equivalente a isso, e o 13º é um provento para pessoas com vínculo empregatício, ou seja, que se enquadra nessa categoria de CLT e tudo mais, então a primeira resposta, de forma mais simples, né, levando em consideração todas essas variáveis, é que o pastor não tem direito ao 13º. Por quê? Porque ele não é regido ali pela CLT, como eu expliquei. Contudo, é comum também que as igrejas, quando ela paga ali o provento para o pastor, porque assim, não é porque o pastor ele não tem vínculo empregatício que a igreja não pode pagar proventos para o pastor. A igreja pode. E não só pode, a gente até aconselha que ela faça isso, né? Que ela pague o provento ali para o pastor, o que a Receita e algumas leis previdenciárias entende como uma assistência subsistencial. E a gente chama de côngruas, de prebendas, porque aquilo ali é um provento para o pastor poder se manter e cuidar do ministério e de si mesmo, da sua família. É totalmente cabível isso, é totalmente, inclusive, bíblico, né? Então, assim, o pastor ele pode receber provento da igreja. Só que quando ele recebe esse provento, ele não recebe como um salário. Ele vai receber ali, como eu falei, como côngruas, prebendas e tudo mais. E a igreja, junto com o pastor e junto com o seu conselho ou junto com sua diretoria, que vai combinar qual é o valor que ela vai passar para o pastor. Então, assim, se ela chega lá e decide ali, junto com o pastor, vamos passar X de proventos para você, como suas côngruas, suas prebendas. Então, esse X é o que o pastor vai receber. Claro que o ideal e o correto é que tudo isso seja registrado em ata, esteja tudo bonitinho, tudo explicado, né, nos detalhes e tudo mais. Então, a igreja pode fazer esse pagamento para o pastor sem problema nenhum. Esse valor também ele é sujeito a imposto de renda e tudo mais. E aí, entendendo que a igreja pode fazer esse pagamento desse provento para o pastor, ele vai receber como RPA, ou seja, como autônomo. E aí tem a categoria também, tanto para o imposto de renda, como para a previdência, para a gente informar esse ministro religioso os proventos que ele recebe. Então é algo totalmente comum, algo totalmente legal, inclusive a Receita, a Previdência e tudo mais, tem lá os entendimentos corretos, os códigos corretos para esses pastores poderem receber. Então isso é tranquilo. Só que, como ele não é regido pela CLT, em regra, ele não teria ali direito a 13º e a férias. Só que em nossa orientação, né, e o que a maioria das igrejas fazem, é pagar esse 13º, essas férias, como se fosse uma CLT, né? Tipo assim, a CLT tem essa regra aqui. Poxa, vamos adotar isso também. Porque como isso é de entendimento voluntário da igreja e o pastor, eles podem combinar ali quanto é que eles vão receber. A igreja pode combinar com o pastor, olha, nós vamos te pagar X em relação às suas prebendas, às suas côngruas. Mas a gente vai te pagar Y referente ao seu 13º. A gente vai te pagar Z referente às suas férias. A igreja pode acordar isso com o pastor. E pessoalmente, né, aqui a gente sempre indica que a igreja pague mesmo. Por quê? Porque se a própria CLT já tem essas regras ali, eu acho que nada mais justo que a igreja, por mais que ela não seja obrigada de forma direta, como a CLT obriga as empresas, ela pode adotar isso aí como uma forma de proporcionar uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de serviço para o próprio pastor. Então, essa é a forma, né, que a gente indica e que a maioria das igrejas fazem. E aí, a gente sai um pouco desse termo de 13º. Algumas igrejas pagam essa 13ª parcela a mais de prebendas no final do ano. Elas chamam de gratificação natalina, chama de dia do pastor, gratificação do dia do pastor, porque é uma forma de promover, né, a esses pastores, esses ministros religiosos que têm assim, um papel tão importante
ali na igreja, no reino, de terem os seus valores assegurados, né? De ter ali também os seus proventos para a sua subsistência garantido. Então, geralmente a maioria das igrejas fazem isso e é uma prática que a gente sempre aconselha muito. Então, é dessa forma que funciona. Em regra, o pastor não recebe 13º porque ele não é CLT, mas é comum as igrejas pagarem, inclusive a gente indica muito que as igrejas façam isso, que pague o seu 13º, pague as suas férias, pague um fundo de garantia aos seus pastores para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Porque isso também se aplica à questão do fundo de garantia. Como o pastor também não é CLT, ele não tem o fundo de garantia, o FGTS. Mas é bom que a igreja também pague um FAP, né, o que a gente chama um fundo de assistência pastoral, para que o pastor, ele, se amanhã ficar sem ministério, ele tenha um valor ali para ele manter a sua subsistência por um período até ele conseguir um novo campo, né, para pastorear e tudo mais. Então, é super recomendado isso e a gente espera que as igrejas possam adotar essas coisas, fazerem isso em pró do reino, em pró do pastor que está ali cuidando dessas causas. Então, é isso, né? Sobre o 13º, essa é a questão. Espero que tenha conseguido responder. Se tiver mais alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários depois. Esse vídeo vai ficar salvo, a gente pode conversar, a gente pode debater. E quando a gente fala disso, tem muito pano para manga. Porque quando a gente começa a conversar sobre essa relação do pastor e igreja, como ele recebe, além dessa questão, né, dele receber como autônomo, sujeito às incidências de imposto de renda, tem outras tratativas para a previdência social dele, né? Ele que é o responsável por fazer o recolhimento, e aí a gente pode conversar sobre isso em outro momento, para não estender muito aqui. Outra dúvida, né, que sempre chega também, é se pastor pode ser MEI ou ter um CNPJ, né? E aí a gente sempre orienta aqui firmemente, né, que se ele é pastor da igreja, se ele exerce esse serviço, né, de pastorear, ele tem essa vocação e tudo mais, a gente entende que ele não cabe ele ter CNPJ, ele ser MEI ou microempresa ou qualquer outro tipo de CNPJ. Por quê? Porque, primeiro, não existe essa categoria de serviço ou categoria econômica que seja em CNPJ. Se você for abrir um CNPJ, não tem como você colocar lá ministro religioso como atividade principal desse CNPJ. Então já começa por aí. Então eu entendo que seja um equívoco um pastor que receba através de CNPJ, de nota fiscal, porque isso não é a tratativa correta tanto para a Receita, que deixa claro lá os códigos do ministro, como para a Previdência, que também deixa claro lá quais são os códigos para os ministros recolherem suas próprias categorias. Mas, enfim, isso aí é pano para manga, a gente teria que ficar conversando aqui muito tempo sobre isso, mas é importante, porque às vezes a gente vê essa questão de pastor querendo receber para o CNPJ e isso é um pouco complicado, mas a gente precisa analisar cada caso, ver o que é que de fato o pastor está exercendo para poder orientar ali melhor qual é a situação dele. Bom, a outra questão aqui é sobre um dos maiores problemas, né? Isso aqui botaram lá também, eu entendo que seja mais como um comentário, não como uma dúvida, né? Qual foi o cliente que eu lembre, né, que a gente tem aqui, que tenha tido a pior complicação por ter uma contabilidade irregular. Bom, tem vários, até citei um na última live, né? Eu falei sobre um cliente que ficou um tempão sem entregar declarações obrigatórias, tá na última live. É só abrir lá que você vai ver uma resposta boa sobre isso. Mas tem um outro caso, vou aproveitar para trazer esse outro caso. É um pouquinho diferente, mas assim, a falta de uma contabilidade nesse sentido, uma contabilidade especializada, né? Talvez não trouxe esse esclarecimento para eles. É um cliente nosso que eles estavam com uma dívida de mais de R$200 mil de IPTU.
Eu até trouxe o caso dele aqui no Instagram, deixei no Rios. Eles tinham mais de 200 mil de dívida de IPTU. E aí, quando eles chegaram pra gente, né, porque a gente faz esse serviço de isenção de IPTU, de ICMS em conta de energia, eles chegaram assim extremamente preocupados, de fato, né, porque é uma dívida muito alta de anos que eles não tinham pago e tinham tido vários problemas, enfim. O fato é que eles estavam com essa dívida lá e aí a gente pegou para resolver isso, né? A gente orientou, explicou que eles têm direito à isenção, a gente pode fazer o requerimento e tudo mais. E aí, isso a gente fez. A gente foi lá, abriu todo o processo. É um processo até um pouco burocrático, um pouco demorado, mas saiu. E aí eles ficaram felizes demais. A gente ficou muito feliz, porque pra gente é sempre muito bom quando a gente consegue ajudar o cliente dessa forma, né? Ele tinha lá uma dívida de mais de 200 mil, tinha lá uma dívida presente e futura, porque ele estava pagando ali o IPTU, e a gente não só conseguiu a baixa dessa dívida, mas também a gente conseguiu a isenção por um período de 10 anos, porque na prefeitura em específico desse cliente, mesmo o imóvel sendo o próprio deles, eles só deram 10 anos. E aí, em 10 anos, a gente entra de novo com pedido para mais 10 anos, porque aí o auditor pode ir verificando, né, se ali a igreja está cumprindo com os requisitos para isenção do IPTU e assim continuar dessa forma. Então, ele tinha lá mais de 200 mil de dívida, né, no seu CNPJ por conta do IPTU, e a gente conseguiu dar a baixa da isenção, coisa que uma contabilidade especializada está pronta para poder atender. Então, na semana passada a gente falou de um que tinha essa dívida de 35 mil e agora tem essa outra, mas esse caso aí, e eu vou botar esse porque o valor é mais expressivo, né? Mas é isso, por isso que é importante ter uma contabilidade consultiva, né, que trabalha ali perto do seu cliente, do cliente. E também é importante a comunicação, né, entre a contabilidade e as igrejas. Eu sempre bato muito nessa tecla, porque a gente está sempre aqui disposto, um exemplo, né? A gente está sempre disposto a ir atrás, a ajudar, a melhorar a gestão das igrejas. Mas a gente precisa que a igreja também nos procure, nos avise, nos passe os seus problemas, né? Porque a gente consegue ir até um certo ponto. A gente consegue, quando recebe lá os documentos para a escrituração, ver algumas coisas, né, e perguntar para a igreja. Mas tem coisas que a gente não recebe que a gente não consegue entender. Não tem como a gente adivinhar. Então é importante que a igreja sempre esteja em contato direto com a contabilidade. De tipo assim, poxa, vamos comprar um terreno, vamos fazer uma assembleia para aprovar a compra de um terreno. Conversa com o contador, explica isso para ele, olha, a gente está com interesse de comprar um terreno dessa forma e tudo mais, o que é preciso ser feito, há alguma implicação contábil. Outro exemplo extremamente importante, quando a igreja quer fazer uma obra, às vezes a igreja não sabe, mas determinadas obras ela precisa ser regularizada na Receita. E aí ela começa a fazer a obra, dá entrada, e quando menos espera chega uma notificação lá para ela dizendo que ela precisa regularizar aquela obra na Receita. E aí a igreja nem sabia disso. E aí quando nos passa já está lá com a notificação. Então assim, é bom, tenha o hábito, se você é pastor, se você é alguém de uma igreja que trabalha, atua na gestão da igreja, tenha esse hábito de conversar sempre com o seu contador. Então, assim, a gente aqui trabalha muito com essa ideia, né, de trabalhar próximo dos nossos clientes para a gente poder auxiliar nesse tipo de questão. Para que quando a igreja tem alguma demanda, ela não vai resolver apenas quando o problema estiver estourando. Então, isso é o que a gente procura aqui. Bom, é isso. Obrigado você que entrou aqui, que participou. Essa live vai ficar aqui no feed também. Qualquer coisa, comenta aí. E é isso. Se tiver mais assunto, mais questões para as próximas lives, é só mandar também. Vai ser um prazer estar aqui. Um grande abraço e até a próxima.